Hello everyone! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Se eu digo está chovendo, isso é uma pergunta, uma afirmação ou uma negação? Pode parecer estranho, mas essa pergunta vai ser base do assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre como fazer perguntas em inglês, usando como exemplo a própria língua portuguesa. Então, fica até o final do vídeo para entender sobre esse assunto. Bom, na frase anterior, eu disse está chovendo. E essa é uma afirmação. E como é que você sabe que eu estou afirmando que está chovendo? Por causa da estrutura da frase. A frase não tem um ponto de interrogação, o que significaria que é uma pergunta, e ela também não tem uma negação, que seria, no caso, a presença do não. Não está chovendo. Mas você saberia como perguntar se está chovendo em inglês? Talvez você pense que é algo como It is raining, colocando um ponto de interrogação no final, mas isso está errado, porque no inglês o que determina de fato se é uma pergunta ou não é a inversão do verbo to be ou a adição do do ou do does. Parece confuso agora, mas com os exemplos que eu vou trazer aqui, vai se tornar mais fácil de compreender essa regrinha. Então, vamos começar com uma frase simples. It is raining. Nessa frase, você percebe que tem a presença do verbo to be, it is, ou seja, isso é, isso está, e o raining, que é o verbo chover no gerúndio. Raining. It is raining. Está chovendo. Para perguntar se está chovendo, ou seja, estamos com dúvida, a gente inverte esse verbo to be, ou seja, it is vai se tornar is it. Então a frase fica: Is it raining? Is it raining? E aí você deve estar se perguntando: mas na escrita também tem o ponto de interrogação mesmo invertendo o verbo to be. Correto, tem um ponto de interrogação. Mas uma pergunta a gente não se faz somente escrevendo, como falando. E na nossa fala não está visível o ponto de interrogação. Estão visíveis as palavras, mas o ponto de interrogação não está visível quando a gente fala. Então, a gente precisa torná-lo visível através dessa inversão do verbo to be, para ficar claro para o nosso ouvinte que aquilo é uma pergunta. Porque mesmo se eu disser It is raining, isso, para quem está escutando, vai ser uma afirmação, porque não está invertido. É diferente da língua portuguesa, que quando a gente fala, o principal fator que determina uma pergunta é a entonação da voz. Então, se eu digo, está chovendo, eu estou afirmando. Agora, se eu digo, está chovendo, com esse tom de dúvida, então essa entonação faz total diferença. Mas no inglês, como a inversão já é o princípio da pergunta, nem a entonação vai fazer muita diferença, entende? Então, essa inversão é muito importante, ok? Então, eu digo, is it raining? Is it raining? E aí, eu tô dizendo para a pessoa, tô perguntando, é uma dúvida se está chovendo ou não. Outra coisa que eu falei é a adição do do ou do does. O que é isso? Basicamente, o do e o does é uma regrinha que substitui essa inversão do verbo to be. Porque o que acontece?
Algumas vezes na frase não há a presença do verbo to be como ser ou estar, mas há sim um sujeito em ação. Ou seja, se eu digo, por exemplo, se eu quero perguntar se ela cozinha, na língua portuguesa basta dizer ela cozinha e o ponto de interrogação. Mas como eu disse, no inglês é diferente. Então, o que a gente faz nesses casos em que não há a presença do ser e estar e sim uma ação? Quando há uma ação, eu coloco do ou does antes, no início lá da frase. Então, nesse caso, eu digo does she cook? Ou seja, ela cozinha? Does she cook? Does she cook? Ela cozinha? Então, nesse caso aqui, é o does. Em qual caso será o do? É muito simples. Toda vez que eu quero falar eu, eles e nós, eu coloco do. Agora, se eu quero dizer ele e ela, é does. Então, essa é a separação. Mas o que eu quero que você entenda, dentre esses exemplos que eu trouxe aqui, é o princípio das perguntas em cada idioma. Porque, como eu disse, na língua portuguesa, o que determina de fato uma pergunta, na escrita é o ponto de interrogação e na fala é a entonação da voz. Tudo bem? E na língua portuguesa, de forma diferente, o que determina uma pergunta é a inversão do verbo to be ou a adição do do e do does, tanto na fala quanto na escrita. Então, me conta aqui nos comentários, você conhecia essa diferença entre a língua portuguesa e o inglês? E não se esqueça de se inscrever no canal para que os próximos vídeos sejam entregues para você. Provavelmente eu vou postar outros vídeos contando sobre essa diferença, então é muito importante que você esteja inscrito para receber esses vídeos quando eles já forem postados. E se você gostou desse vídeo aqui, clica em gostei. E além disso, tem um vídeo que eu postei aqui no canal, onde eu também falo um pouquinho sobre perguntas em inglês. É um vídeo contando um pouquinho sobre o going to, tá? Nesse vídeo eu falo especificamente sobre o going to, mas também tem lá um pouquinho sobre como funcionam as perguntas, como você pode formar suas próprias perguntas e assim por diante. Então, clica aqui em cima para você assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!